Olá, eu sou Laísa Soares, cofundadora do Instituto Nacional Vida Saudável, e nesse vídeo eu vou te ensinar o método mais fácil e eficiente de dar o start no seu emagrecimento. E nesse vídeo também, eu quero apresentar para você a oportunidade única de ter acesso total a todas as apresentações da Operação Detox para ver e rever quando quiser. Porque nessa rápida apresentação você vai descobrir um método com 3 passos super simples para perder até 5 quilos na balança e 5 centímetros de barriga logo nos primeiros 7 dias de transformação. Sem passar fome, sem dietas loucas, sem programas malucos com jejuns, laxantes, diuréticos que colocam a sua saúde em risco. Não importa se você está acima do peso desde a sua infância ou só nos últimos anos. Eu entendo que você já ouviu e já tentou de tudo quando o assunto é dieta e perda de peso. Mas eu te garanto, você nunca viu algo assim antes. Eu prometo que você não vai se arrepender de assistir esse vídeo até o final, tá ok? Quando você aplica esse método na sua vida, você vê resultados inéditos na aparência e na saúde do seu corpo em, sim, apenas uma semana. Só que antes de mais nada, eu preciso dizer uma coisa. Se você está procurando mais uma dieta relâmpago para simplesmente perder um número na balança a qualquer custo, com ou sem saúde tanto faz, isso aqui muito provavelmente não vai te ajudar. Se tudo que você quer é entrar naquele vestido semana que vem e depois voltar exatamente ao que fazia antes, comendo as mesmas porcarias de sempre que te levaram até onde você está hoje, sem intenção alguma de mudar esses hábitos, eu realmente adianto que esse vídeo não é para você. Hoje eu quero falar com as pessoas que já sabem que querem alcançar o corpo, saúde e autoestima que merece e quer saber o melhor jeito de começar. Se é isso que você procura, o método que eu vou ensinar hoje é para você. Quando eu finalmente consegui chegar a esse método, a minha vida realmente mudou da água para o vinho. Eu saí de uma jovem cansada, com 40% de gordura no corpo, refluxo, dores de cabeça constante e que vivia doente, jacando a minha alimentação, para alguém que acorda sem despertador, que passa o dia disposta, veste um manequim 38, ajuda milhares de pessoas a realmente transformar a sua saúde hoje. Porque eu estou à frente hoje do Instituto de Saúde que realizou 3 dos maiores congressos online na área de emagrecimento que o Brasil já viu mesmo, impactando diretamente mais de 90 mil pessoas. Tudo graças ao método que eu estou prestes a revelar a você aqui. Mas antes de dizer exatamente o que eu descobri, eu preciso da sua atenção total nesse vídeo, tá? Essa apresentação ela não vai ficar disponível nem gratuita por muito tempo, então eu sugiro de coração que você assista isso aqui enquanto pode. Eu garanto que vai valer a pena dedicar alguns minutinhos agora para descobrir esses segredos que realmente são transformadores. Para você que não me conhece, até 2013 eu era como a maioria esmagadora das mulheres brasileiras é hoje. Eu tinha uma barriga ali rechonchuda e principalmente eu estava doente sem saber. Eu que na adolescência era bem magrela, agora eu me via usando sempre roupas largas, tirando só foto de rosto, escondendo o corpo atrás de alguém nas fotos com os amigos, né, sabe, para aparecer só a cabeça, só para marcar presença. Eu pensava em tudo isso enquanto eu testava diferentes dietas malucas a cada vez que eu cruzava determinado peso limite, entrava e saía da academia umas 3 vezes no ano, especialmente antes e depois de ir à praia com a família, né, para tentar ficar bem no biquíni nas férias, o que nunca acontecia. Eu comia as coisas sem perceber e eu não parava até realmente ver o prato limpo. E depois era só culpa que me restava, né? E além da aparência, o pior mesmo era aquilo que eu já estava encarando como se fosse parte da minha vida, sabe? Dor de cabeça, insistente, constante, sem explicação, sem motivo aparente, refluxo constante por horas, mesmo horas depois de cada refeição, a falta de disposição para topar qualquer programação ao ar livre, né, com os amigos. Eu deixei de conhecer muitos lugares maravilhosos por causa disso, porque a sensação que eu tinha é que tudo que eu queria era chegar em casa, pegar, sei lá, um pote de sorvete, ficar na frente da TV, quietinha, assistindo o meu seriado. E o sono e o cansaço mesmo assim permaneciam, principalmente depois do almoço, né? O meu dia parecia que sugava mais energia do que eu tinha para oferecer. Eu vivia resfriada, a garganta inflamava, eu ficava rouca no primeiro sinal de frente fria, enfim, tudo isso já meio que tinha se tornado parte de mim. Eu estava convivendo com cada um desses sintomas como se fosse algo meu, como se fosse parte de ser quem eu sou, como se ser Laísa significasse ter cada um desses sintomas. Foi só quando eu passei 2 semanas de cama por conta de uma simples gripe que a ficha caiu. Eu levantei, olhei para a mesa de cabeceira cheia de antibiótico, de anti-inflamatório caro, vi aquilo ali, eu vi meu corpo maltratado, né, e pensei, cara, meu corpo não conseguiu lidar com uma simples gripe?
Imagina se fosse algo pior. Eu olhei no espelho, eu vi ali a tristeza de uma jovem mesmo esgotada, que não reconhecia aquele corpo que estava debaixo do pescoço, nem presencialmente, nem nas fotos. Então eu decidi mudar o rumo da minha vida de uma vez por todas. Eu comecei a estudar como louca o que os médicos, os pesquisadores mais atualizados, idôneos, estavam falando sobre alimentação, sobre saúde, sobre longevidade. E eu vi que com aqueles ensinamentos eu poderia trazer muito mais gente até comigo nessa transformação. No início, eu fiz, claro, o que a maioria das pessoas faz. Eu fiz pequenas alterações na alimentação, tirando uma coisinha ruim aqui e outra ali. E nos primeiros dias, ou melhor, no primeiro mês, nas primeiras semanas, até que as coisas foram bem, né? Porque os prejuízos daquela gripe estavam bem fresquinhos na minha memória, a minha motivação estava lá em cima. Então, hoje eu sei que os avanços que eu tive naquele período foram pequenos, mas qualquer avanço já era avanço naquele momento, né? Já era uma vitória pessoal muito grande ter decidido mudar. Agora, eu preciso te confessar uma coisa. A partir do segundo mês, ficou muito mais difícil resistir às guloseimas de antes, tá? Parecia que elas tinham algum poder sobrenatural sobre mim, assim, sério. E sim, eu caí em tentação muito mais vezes do que eu podia. E, claro, eu estacionei nos meus resultados ainda bem longe do meu objetivo. Eu não perdia mais gordura e até voltei a sentir um ou outro sintoma de antes, o que pra mim era inadmissível. E olha, eu me considero uma pessoa minimamente inteligente e racional, ou seja, eu ainda assim me pegava fazendo uma besteira maior atrás da outra, então tinha que ter um motivo para tanta falta de controle. Assim que eu percebi o que estava acontecendo, eu fui correr atrás então de um porquê. Por que tinha ficado tão difícil dizer não para certas coisas que eu sabia, que eu tinha consciência que faziam mal? Eu fui atrás de uma resposta definitiva e segura, que representasse os dilemas que a maioria das pessoas vivem por conta disso. Então eu passei a pesquisar sobre casos de sucesso em emagrecimento com saúde e o que eles tinham em comum. Foi aí que eu percebi que em praticamente todos os casos de sucesso que eu via, existia esse alguma coisa, esse algo em comum. Um gatilho determinante para o emagrecimento definitivo. As dietas ou as iniciativas e projetos que dão certo e se transformam realmente num estilo de vida sustentável são aquelas que começavam com um período 100% certo, limpo, logo de cara, com resultados mais do que extraordinários nos primeiros dias. Isso foi confirmado para mim pelos profissionais e pessoas que eu entrevistei e que eu acompanho aqui pelo INVS. Quem tenta tirar um alimento ruim por vez tem sim uma taxa de sucesso menor comparado com pessoas que passam por uma verdadeira desintoxicação intensa de curta duração, pelo menos. Isso porque depois de apenas alguns dias, 100% longe das influências dessas verdadeiras drogas alimentares, duas coisas acontecem. A primeira, você se livra da influência química de alimentos viciantes e fica livre para fazer escolhas verdadeiramente suas, tomar decisões sem influência de nenhum desses alimentos. E em segundo lugar, ao ver uma queda gritante nas medidas e os ganhos impressionantes no bem-estar, você naturalmente continua motivada a permanecer no caminho certo. Aquele reforço positivo. Foi aí então que eu testei essa minha teoria. Depois das várias jacadas, eu montei um plano para começar de novo com o pé direito, fazendo uma alimentação 100% limpa para reequilibrar ao máximo o meu corpo logo nos primeiros dias. Resultado, já com 7 dias depois, eu percebi que eu não era mais vítima de nenhum alimento. Então não tem sobremesa, hambúrguer, lasanha ou qualquer outra coisa que seja mais forte do que eu. E se você me vê no restaurante comendo qualquer um desses alimentos, assim, esses alimentos gordinhos, pode ter certeza, a decisão foi calculada, foi consciente, nunca foi por conta de um impulso descontrolado ou porque a comida estava lá. Desde que eu reassumi o controle, eu dei adeus definitivo a boa parte da minha gordura corporal. Eu passei a viver sem todos aqueles sintomas corriqueiros, incômodos. Eu acordo sem despertador mesmo, eu tenho energia pro meu dia, né? Tudo sem radicalismos. Se você tá aqui, é porque tá tentando emagrecer. Seja para ficar satisfeita com o seu reflexo no espelho, né? Uma autoestima e tudo mais. Seja para ganhar mais energia e saúde. Muito provavelmente pelos dois motivos. Atualmente, a gente vive sim uma grande epidemia da gordura e da obesidade. Cerca de 1,5 bilhões de pessoas no planeta têm sobrepeso. E a maioria, eu acho que mais de 90% das pessoas nesse momento estão desenvolvendo problemas sérios de saúde sem ao menos saber disso. E o motivo para isso é muito simples. É o vício alimentar. Um vício alimentar que é basicamente incutido em cada um de nós pela indústria alimentícia, que comercializa, que cria, que pensa em alimentos superprocessados com inúmeros aditivos,
que são extremamente saborosos e viciantes e, claro, igualmente tóxicos ao nosso corpo. Basta pensar naquele refrigerante, no sanduíche, na batata frita para a boca da maioria das pessoas encher d'água. E isso não é à toa. Os estudos sérios comprovam que alimentos que despejam açúcar no nosso sangue, como o próprio açúcar, farinhas, xarope de milho e vários outros, acionam uma zona do seu cérebro que causa uma sensação de bem-estar e nos leva a querer sempre mais e mais quantidade. Ou seja, alimentos que aumentam a taxa de açúcar no sangue são biologicamente viciantes mesmo. Já foi comprovado até que o açúcar em si, o açúcar refinado, é até 8 vezes mais viciante que a cocaína. Hoje não há dúvida alguma de que esses alimentos são verdadeiras toxinas, drogas mesmo. E como qualquer droga, você fica cada vez mais resistente e querendo mais. E, consequentemente, mais dependente disso aí. Por isso, se você se sente culpado ou impotente diante de algumas comidas, isso não é culpa sua. Aquela ideia de que o segredo é moderação vira balela quando tudo o que você está comendo hoje foi programado para fazer com que você deseje comer ainda mais daquilo. Qualquer exercício de moderação fica muito mais difícil se você já está presa nesse ciclo vicioso. Então o maior desafio aqui para mudar o cenário da gordura está em controlar o seu cérebro. A boa notícia então é que existem esses 3 passos simples, necessários e importantes para se livrar dos vícios alimentares e todas as toxinas agregadas nesses alimentos processados. E aí você vai traçar um caminho de emagrecimento saudável e sustentável, e esses 3 passos, claro, eu vou te apresentar agora. O primeiro deles: conhecer a fundo quais são os ingredientes prejudiciais que rondam a sua cozinha e a sua boca. Sem saber o que está errado, como é que você vai evitar o que faz mal? E acredite, a maioria dos produtos que a gente acredita que é saudável, porque é integral, light ou diet, na verdade são lobo em pele de cordeiro. É importante entender o que o conteúdo daquele pacotinho de cereal que você escolheu para comer agora, como que ele vai interagir e o que ele causa no seu corpo. Só assim você vai saber onde que está errando. O segundo passo é tirar 100% desses alimentos da sua alimentação por pelo menos um período curto, para se livrar da dependência química que eles causam no seu cérebro. Quando o seu cérebro não está mais sob a influência dessas substâncias viciantes, você pode ter certeza que está tomando decisões conscientes, decisões completamente suas, sem o controle daquele alimento ali sobre você. Isso também dá a chance ao seu metabolismo de se reequilibrar, já que ele não vai mais precisar lidar com essas e outras toxinas. Em apenas 7 dias de um processo intenso e correto de desintoxicação, o seu corpo já é capaz de reorganizar a maior parte da bagunça causada por anos de alimentação errada. Parece pouco, mas é isso que acontece. Assim, se e quando você decidir comer algum desses alimentos pouco saudáveis depois desse período mais intenso, você vai poder comer sem culpa nem sofrimento. Você não precisa ser uma santa imaculada que diz não para todas as tentações toda vez para o resto da vida. Não. O que eu te garanto é que se você disser não por apenas 7 dias, vai sim ser muito mais simples, mais fácil dizer não daí para frente. E o melhor, depois de se livrar dos vícios químicos de certos alimentos, você só vai precisar fazer o certo na maior parte das vezes. Agora, para garantir que é você quem está decidindo e não essas forças ocultas atuando no seu cérebro, esses primeiros dias de desintoxicação serão os principais de todo o processo. O terceiro passo, então, é substituir esses alimentos que tomavam grande parte do seu prato, né, com opções nutritivas e especialmente, claro, gostosas. Muita gente pergunta: se eu vou passar dias aí sem comer praticamente nada do que eu como hoje, eu vou viver de quê? De brisa? Não. Porque não adianta você restringir, evitar e dizer não para o que faz mal e simplesmente, passar fome porque acha que não pode comer mais nada. Da mesma forma, é uma péssima ideia ali fazer jejuns drásticos ou passar esses dias numa dieta só de pozinhos, sucos, com pouquíssimas calorias diárias, sem gordura e sem proteína. Não comer também engorda. Porque sem o combustível mínimo, o seu metabolismo desacelera. Desacelera drasticamente, inclusive. Passa a estocar qualquer coisa que você põe na boca em forma de gordura. De uma maneira bem resumida, é isso. O que fazer então? Não se preocupa, tá? Ao contrário do que a gente é levado a acreditar, existe uma variedade absurda de opções de alimentos que você pode comer, sim, né? E que, bem combinados, são igualmente deliciosos e até mais simples de preparar do que alguma guloseima gordinha aí. Quer uma dica para ter as melhores refeições? Via de regra, dificilmente um alimento verdadeiramente saudável vai vir numa embalagem, né? E se vier, a sua avó provavelmente conhece cada um dos ingredientes. Se você se voltar apenas para as opções fabricadas diretamente pela natureza, só essas aí já são inúmeras.
Então, esses são os 3 passos simples para dar ali o melhor start no seu emagrecimento definitivo. E são exatamente esses 3 passos que eu resolvi aplicar na minha vida quando eu vi que eu estava estacionando os meus resultados com todas aquelas jacadas frequentes. Eu corri atrás de pesquisas, de livros, de experts em equilíbrio do metabolismo, em reeducação alimentar e acabei desenvolvendo o meu próprio método START de desintoxicação e emagrecimento para garantir que, depois de poucos dias, eu estaria verdadeiramente livre da influência de qualquer droga alimentar. Verdadeiramente livre para fazer escolhas 100% minhas. Então, 7 dias completos de limpeza e reequilíbrio do metabolismo, sem passar fome, nem viver só de jejum, nem de suco, mas também sem qualquer ingrediente viciante. Simples assim. Essa estratégia funcionou muito bem para mim, mas teve resultados ainda melhores para pessoas que eu entrevistei e que eu conheci. O método START ele já tem hoje mais de 800 alunos satisfeitos, inclusive no fim desse vídeo eu vou colocar alguns depoimentos para você ver. Pessoas como o Reinaldo Pellegrino, que perdeu 5 quilos e 5 centímetros de barriga já nos primeiros 7 dias e poucos meses depois já tinha perdido mais de 35 quilos. O Acilmara, que depois de aplicar o método START finalmente conseguiu embarcar na jornada de emagrecimento definitivo e um ano depois também está mais de 30 quilos mais leve e alguns manequins a menos também. Eu confesso que eu hesitei em dividir exatamente o que eu tinha feito para recomeçar. Afinal, traçar o meu jeito, simples, intuitivo de me desintoxicar foi uma experiência bem pessoal. Então não tem firula gourmetizada, sem mágica na cozinha, sem gastar fortunas com qualquer tipo de produto detox pronto, usando só o que estava ao alcance e à disposição de qualquer pessoa. Por outro lado, a minha motivação no INVS sempre foi e será dividir o que eu aprendo sobre saúde e emagrecimento com o máximo de pessoas que queiram alcançar o sonho de ter um corpo bonito, saudável e acelerar o aprendizado para que elas também aproveitem os mesmos benefícios que eu tive ao transformar o meu corpo. Então eu tinha que levar essa mensagem de alguma forma para o máximo de pessoas possível. Porque ali eu tinha descoberto um método muito mais simples, e bem poderoso, incrivelmente poderoso mesmo, que qualquer pessoa poderia aplicar. Então, para começar a emagrecer hoje e principalmente para continuar no caminho certo, eu passei várias semanas explicando o que eu fiz e o porquê eu fiz, transformando isso tudo num passo a passo bem detalhado, que qualquer pessoa pudesse seguir se quisesse. Então foram semanas de pesquisa, imersão mesmo, para condensar tanto conhecimento em poucas páginas e vídeos, para educar e oferecer um programa que realmente transformasse vidas. O resultado eu acabei chamando de método START de desintoxicação e emagrecimento. Um guia prático e completo que te ensina o método para sair de onde você está e dar o start mais poderoso possível no seu processo de emagrecimento saudável. Esse programa te ensina passo a passo como pegar esses 3 pilares da alimentação saudável, que eu acabei de dividir com você aqui, e aplicar na prática, na sua vida, na potência máxima, já nos próximos 7 dias. Com o método START você vai descobrir como se livrar de vícios, reequilibrar o seu corpo e turbinar o emagrecimento desde o início. O que você vai aprender exatamente lá dentro? Bom, você vai saber o que é importante fazer até antes mesmo de começar a aplicar o método START. Então, como se planejar, o que você tem que retirar da despensa, o que você precisa incluir lá para garantir 7 dias tranquilos. Vai ter uma lista detalhada dos alimentos que precisa evitar para garantir saúde e vai entender como cada um deles age no seu corpo e no funcionamento do seu metabolismo. Você vai compreender e vai ser muito mais fácil dizer não para eles, Vai ter um plano prático 100% saudável para limpar o seu corpo e mente já na próxima semana e se livrar da influência tóxica desses alimentos ruins na sua vida. Vai ter em mãos uma enorme variedade de verdadeiros superalimentos para incluir na sua alimentação e saber como combiná-los com muito sabor e praticidade. Vai ter um cardápio detalhado para cada um dos 7 dias de desintoxicação, com diferentes opções de substituição de ingredientes. O método START é uma ferramenta para levar os seus resultados em emagrecimento ao nível máximo, quantas dietas você já fez até hoje e quanto peso e gordura você já conseguiu perder até o momento, tudo isso é irrelevante, porque o método START vai conseguir alavancar a sua saúde independente disso. Especialmente se você acha que está fazendo tudo errado hoje, é você que acaba sentindo os maiores benefícios do método START.
E uma vez que você internaliza o que é ensinado lá, você internaliza o conhecimento e naturalmente adota um estilo de vida que as pessoas à sua volta vão desejar e vão querer fazer parte. Você vai poder ajudar toda a sua família, todos os seus amigos a fazer as mudanças necessárias na alimentação, sem passar fome, nem sofrer com privações. Vai fazer isso pelo seu exemplo. Foi exatamente o que aconteceu comigo e com as pessoas que aplicaram o método. Na verdade, depois que você conhece o que é ensinado ali, você vai escolher alimentos de verdade, que fazem bem à sua saúde e de maneira automática, sem precisar pensar muito. O seu apetite, inclusive, começa até a se autorregular sozinho, sem que você precise ficar analisando demais, ou pesando alimentos, ou pensando muito nisso. Até o seu paladar muda, eu juro. Depois de se afastar dos vícios de alimentos processados, você vai abrir as portas para novos sabores de alimentos que você nem mesmo conhecia ou se lembrava. E além de tudo que eu já falei que está no programa, após os 7 dias de start, você já vai ter sentido na pele a sensação de bem-estar e aprendido os princípios da desintoxicação e a ter controle das suas escolhas saudáveis. A partir daí, você não precisa, se não quiser, manter 100% do método start para o resto da sua vida, tá? Porque eu vou te dar um plano de transição para que você continue num caminho certo, tomando boas decisões, mas com ainda mais opções. Depois de aplicar o método START na sua vida por pelo menos 7 dias, você vai desinchar, perder peso na balança rapidamente, finalmente fechar aquela calça que não abotou a mais. Vai educar o seu corpo a liberar e queimar a gordura, especialmente aquela gordura abdominal. Vai fazer uma verdadeira desintoxicação do corpo e da mente, se livrando de toxinas que prejudicam o seu metabolismo. Vai se livrar de sintomas como problemas digestivos, dores de cabeça, alergia e muito mais. Você vai ver uma diminuição nisso aí. Vai ter um raciocínio melhor, mais claridade mental. Vai dormir melhor. Ter mais energia para desfrutar a sua vida como você quiser. Tudo isso com saúde, tá? Sem passar fome e sim em poucos dias. Agora, eu preciso te perguntar. Quanto vale para você ter um mapa certeiro com um caminho mais rápido para começar uma nova vida assim? Cheia de saúde, de energia, todos os dias. Quanto vale a certeza de que dessa vez você realmente está na trilha certa para fugir do excesso de gordura indesejada e principalmente de todos os riscos que essa gordura está te trazendo hoje? Quanto vale para você deixar de ser refém da sua alimentação, ter uma relação tranquila com a comida, não ser vítima dos alimentos que parecem que são mais fortes que você? Quanto vale o discernimento para saber o que é certo e errado em cada uma das suas refeições? Ter o planejamento e a tranquilidade necessárias para que, a cada vez que você pensar em comida, ter uma opção verdadeiramente saudável à sua disposição. O poder que você ganha com o método START não é nada menos do que transformador. Eu sei bem, é o programa mais pessoal que eu tenho até hoje, pessoal e profissional até que eu já fiz. Eu embasei cada escolha presente ali no método START no que os profissionais e pesquisadores que eu confio recomendam. Você inclusive vai conhecer exatamente quais são as principais fontes que eu uso para matar a minha sede por conhecimento em saúde e envelhecimento saudável. Quando eu decidi mudar a minha vida, se alguém que eu te admiro dividisse comigo esse trabalho, esse atalho prático e detalhado, se eu soubesse que era essa a forma de começar com mais resultado, eu acho que eu teria pago qualquer coisa, sério. Porque imagina chegar no fim da sua vida sem nunca ter sido aquilo que você quer e pode ser. Passar a vida toda sem se desafiar, sem descobrir todo o potencial e saúde do seu corpo, sendo uma versão distante, embaçada, meio deturpada do que você poderia ser se tivesse mais saúde. Sem nunca ver no espelho o seu melhor reflexo possível. Aquele que estava reservado para você, mas ficou preso debaixo de uma camada de gordura e atrás de cortinas de uma alimentação ruim e toda uma zona de conforto que você não quer mais estar. O método START é seu seguro contra arrependimentos futuros, né? E você vai se surpreender ao descobrir o quão justo, inclusive, é o preço desse programa. Eu nunca fiz algo parecido, é o único programa que eu trago algo mastigado assim, passo a passo, para ser aplicado facilmente e imediatamente. E tudo que eu quero é que ele, lógico, traga o máximo de resultado para quem decidir colocar tudo aquilo ali em prática. Então, por isso que eu quero receber apenas as pessoas mais comprometidas em aplicar o método START e começar mesmo com o pé direito, né? Ou então até para dar turbinada nos seus resultados atuais.
Se você é como a maioria das pessoas que quer emagrecer, você já deve ter gasto ali uns rios de dinheiro em shakes, em pílulas mágicas, em livros, revistas de dieta, em pozinhos que prometem acabar com a gordura, em cremes, em tratamentos e principalmente em roupas novas e mais largas. E como a maioria também já perdeu muito tempo e muita oportunidade porque está acima do peso. Você pode achar que um sistema como esse deve ser caro, e sendo sincera, poderia ser mesmo, considerando a minha dedicação envolvida e o quão rápido esses ensinamentos funcionam. Se você fosse, por exemplo, pagar um fim de semana no spa para simplesmente comer lá por 3 dias, passar fome, sem aprender o que comer e por que comer, e ver pouco ou nenhum resultado na balança, no espelho e principalmente nos seus vícios alimentares, você certamente pagaria por volta de R$900. Mas mesmo sabendo que o método START realmente vale isso, a minha missão é ajudar o máximo de pessoas a alcançar o seu melhor eu e conquistar uma vida extraordinária, cheia de saúde. R$900, mesmo que um preço justo, pode estar fora do alcance de algumas pessoas. Eu conversei com colegas que sugeriram não vender por menos de R$600, mas ainda não me pareceu um preço acessível o suficiente. Eu quero que esse programa chegue nas mãos de quem mais precisa. Então hoje você não vai pagar R$900 pelo método START. Você não vai pagar nem metade disso. Comprando enquanto esta apresentação está no ar, você vai gastar menos do que um jantar com seu namorado ou com a sua família, normalmente custa, para ter acesso a cada detalhe e atalho que estão lá no programa. Hoje, você vai ter acesso ao método START e tudo que está incluso lá por apenas 12 vezes de R$ 28,94. Então, clica agora no botão abaixo, garanta o seu lugar no método START enquanto ele está disponível e por esse preço. O método START ele é o meu programa mais prático, você vai finalmente ter uma resposta para a pergunta: tá, então agora o que eu vou comer? Só que de um jeito completo e detalhado, o mais detalhado que eu poderia oferecer. Como nenhum vídeo, nenhum artigo meu poderia te explicar. Além dos 3 congressos maravilhosos que a gente organizou, né, os maiores do Brasil nessa área, esse programa ele é realmente o meu mais poderoso que eu poderia oferecer. E detalhe, embora o método START já seja excepcional por si só, como sempre, eu gosto de entregar mais a quem apoia o NVS e dar esse passo à frente. Quando você investe no guia completo do método START, você também recebe outros bônus especiais. A minha sugestão de lista de compras saudáveis para não ficar perdido toda vez que entrar no supermercado. O livro com todas as receitas do maior congresso de alimentação saudável do Brasil, realizado pela gente do INVS, onde os palestrantes botaram realmente a mão na massa, ensinando cada uma de suas melhores receitas. Você vai ver médicos, chefes, nutricionistas lá. O guia de substituição de alimentos, que mostra como trocar alimentos ruins e alergênicos por opções verdadeiramente saudáveis e gostosas. Vai ter também acesso ao painel que contou com 4 médicos especialistas falando sobre alimentos que curam. E tem um bônus surpresa também que vai potencializar ainda mais os resultados obtidos durante e depois dos 7 dias do método START. Esse bônus ele foi vendido uma vez só há algum tempo e pelo valor de R$ 197. E outra coisa, apenas enquanto essa apresentação que estiver no ar, quem adquirir o método START vai receber todas as apresentações exclusivas da Operação Detox, que foi essa campanha em que 10 especialistas em emagrecimento se uniram para aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre alimentos e ingredientes naturais que ajudam o seu corpo a se renovar de dentro para fora e acelerar o seu emagrecimento. Palestras completas do prestigiado Dr. Rondó, que é autor, é cardiologista, né, tem dezenas de anos de experiência e é expert em medicina preventiva e ortomolecular. O Dr. Pauline Tai, que é referência mundial em anti-envelhecimento, e ele está na linha de frente mesmo na descoberta de novas terapias e novas formas de usar a natureza em prol da sua saúde e do seu corpo. A nutricionista Ana Paula Pujol, que há 8 anos usa a nutrição para reverter desordens estéticas. Então, se você sofre com problemas na sua pele aí. E também as receitas e dicas práticas para você fazer hoje mesmo, apresentadas pelos experts em saúde e emagrecimento, como o Rodrigo Polesso, que é autor do maior best-seller digital no assunto, né, o Emagrecer de Vez. Também a Chef Fit Liv Gitari, do site Treino, Nutrição e Beleza. O Elias Pereira, terapeuta especializado em dietas curativas. O Léo Capucci, cofundador da Beliverte. Então vai ter um pacote completo lá acessível para você como bônus. Só que eu preciso te lembrar uma coisa. Como eu disse, essas apresentações da Operação Detox vão estar disponíveis apenas para quem adquirir esse método START, enquanto essa apresentação aqui, exclusiva, estiver no ar. Então eu vou te dizer agora exatamente o que você precisa fazer para ter acesso imediato ao método START e as apresentações da Operação Detox, além dos bônus exclusivos que ele já tem. Abaixo desse vídeo tem um grande botão aí.
Clica nesse botão e você vai ser encaminhado a uma página segura de pagamento. Quando você preencher os seus dados e o seu pagamento for confirmado, você vai receber por e-mail as informações de login e senha da área exclusiva de membros, onde vai ter acesso a todo esse programa imediatamente. É simples assim. Então é o seguinte, clica agora no botão abaixo para começar desde já. Resumindo, se você seguir esse programa, os resultados que você vai ter, não só na balança, mas principalmente no seu bem-estar, vão ser impressionantes mesmo. Mas eu não preciso que você confie cegamente no que eu estou falando. Tudo que você precisa fazer é colocar o método START em prática. E essa vai ser a decisão mais fácil que você já tomou. Porque eu confio tanto, mas tanto mesmo no poder do método START de colocar você no caminho certo, que eu quero te oferecer a minha garantia total e incondicional de 30 dias. Funciona assim, você adquire agora o acesso ao método START. Você vê todo o conteúdo dele, usa o passo a passo dentro dos próximos 30 dias. Eu não quero nem que você tenha pressa. Se você não vê uma mudança drástica na sua disposição, no bem-estar e na compulsão por açúcar em 30 dias, basta enviar um simples e-mail, eu te devolvo cada centavo. Sem pegadinha, sem perguntas. Tudo que você precisa fazer é dizer sim para testar esse programa. Eu fico com todo o risco por você. Porque eu tenho certeza que o método START vai mudar a sua vida em formas extraordinárias. Quantas vezes na vida você se deparou com uma decisão sem risco como essa, assim? Para se beneficiar da minha garantia de 30 dias total, clique agora no botão abaixo. Você vai acessar o método START hoje e esse vai ser o passo definitivo para alcançar o que você merece. Mas se você fechar essa página hoje, você nunca vai se permitir ser a pessoa magra, empolgada e saudável e livre que o método START te ajudaria a se tornar. Eu poderia facilmente ter me tornado alguém frustrada. Então, há poucos meses era eu batendo cabeça, tentando de tudo para perder gordura sem sucesso. Mas eu descobri esse método, essa ideia, e quero de verdade compartilhar com você. Porque eu tenho um corpo hoje mais saudável do que há 10 anos atrás, sem dúvida. Com menos gordura, mais disposição e principalmente com a certeza de que eu estou mais saudável do que quando eu era adolescente. E eu não digo isso para tentar te impressionar ou me gabar ou nem nada assim. Eu digo para mostrar que eu era exatamente como você e que isso é possível conquistar os seus sonhos como eu venho conquistando os meus quando o assunto é saúde, bem-estar e boa forma. A verdade é que eu continuo gostando de uma bela pizza com massa crocante, extra queijo borbulhante e eu não vou deixar de gostar disso nunca. A diferença é que hoje, comer ou não esse tipo de alimento é uma opção. E na vida, escolha é tudo. Você pode não querer virar um chefe gourmet fit, nem se tornar aquele atleta de alta performance. Mas você pode querer um pouco mais de energia no fim do dia para brincar com as crianças ou com o seu bicho de estimação. Você pode querer ter noites de sono bem dormidas, diminuir o número de resfriados, de alergias que você tem tendo. Começando pelo método START e se libertando dos vícios que te amarram, o céu é o limite. Você pode se contentar com o marasmo de uma vida limitada ou pode conquistar um bem-estar inimaginável. Ok, tá, já tem muita informação nesse vídeo e você agora tem só duas escolhas. Você pode fechar essa página e continuar vivendo a vida da forma que ela já está hoje. Então, aumentando de tempos em tempos o número do manequim, sendo vítima de alimentos que são processados e viciantes, sem saber ali muito bem o que fazer para sair dessa espiral negativa. Ou a opção número 2, que é clicar no botão aqui abaixo, acessar o método START e tomar agora a decisão de aprender o que aquelas poucos escolhidas, né, que emagrecem rápido e definitivamente fizeram, né, e aprender isso da boca de alguém que conseguiu decifrar de alguma forma a resposta. Eu acho que a escolha acaba sendo óbvia, mas você já sabe agora que as pessoas que de fato emagrecem definitivamente, elas não nascem com nenhuma capacidade especial, ou elas não é questão de sorte. A verdade é que essas pessoas conseguem isso mais fácil quando começam com o pé direito, focando os dias iniciais da sua trajetória em se livrar da influência bioquímica desses alimentos danosos e reequilibrando o seu metabolismo. Fazendo 100% certo no início, você alcança resultados excepcionais que vão te manter motivada e no caminho certo, pelo tempo necessário para conseguir o que você quer. Com a certeza de que as decisões que você está tomando são 100% suas, ganhando controle sobre o seu destino. E pelo simples fato de que você viu essa apresentação até agora, eu posso dizer que você é o tipo de pessoa que está disposta a fazer o que for necessário para conseguir a saúde e o físico que você e a sua família merecem. É por isso que eu estou te revelando cada passo do caminho no método START de desintoxicação e emagrecimento.
Tudo que você precisa fazer agora é clicar no botão abaixo para ter acesso imediato a esse programa. E você entende também que tem um mês inteiro, tá? 30 dias para testar o programa, o que torna essa decisão ainda mais fácil, sem riscos para você. Você também sabe que eu estou oferecendo bônus exclusivos para quem comprar apenas durante essa apresentação, incluindo todas as palestras e receitas apresentadas durante a Operação Detox. Então você entende que precisa garantir, claro, a sua vaga agora, antes que essa oferta especial saia do ar. Por isso, fica o meu convite de novo. Clica agora no botão abaixo, tem acesso instantâneo ao programa agora. E é isso. Nesse tempinho que a gente teve aqui juntos aqui, eu te mostrei quais são os 3 passos para começar o emagrecimento definitivo que a maioria das pessoas apenas sonha em alcançar. Eu te apresentei o melhor método para começar a emagrecer rapidamente e que você também pode usar para turbinar a sua saúde quando sentir necessidade de fazer isso de novo. Agora, você precisa então clicar no botão abaixo e garantir o seu lugar lá. Eu aguardo por você então, lá do outro lado. Eu agradeço. Eu queria te agradecer, Laís, eu queria te agradecer muito e queria dizer que você continue que assim, além de ser o seu negócio, eu acho que você está ajudando muita gente, porque a informação vem muito errada pra gente. E assim, quanto mais eu estou procurando e vendo sobre esse assunto, eu fico mais apavorada de como essas informações não estão chegando para as pessoas. Então, assim, eu acho que tu tem, assim, além de tudo, uma missão, né, de passar essa informação para frente e te parabenizo pelo trabalho. Parabéns. Então, antes do método, eu não conseguia me controlar com doces. Eu estava tentando fazer uma alimentação, assim, mais saudável, né? Então, eu tinha já cortado alguma coisa de carboidratos, assim, que eram pães, massas, esse tipo de coisa. Mas doce não adianta. Não resistia, eu ficava procurando, chegava à noite eu procurava, comia tudo certo, daqui a pouco eu ia e comia um monte de doce, enfim. Então eu não estava tendo resultado nenhum, né? E exercício eu estava sem motivação alguma, sempre soube, eu sempre gostei de fazer exercícios, e como eu engordei bastante, eu não estava assim, motivada a fazer, digamos, né. Aí eu comecei devagarinho, eu mesma eu não estava muito afim quando eu conheci o teu método, né, então eu fui, vou fazer só um pouquinho, aqueles 30 minutos, e agora eu tô bem empolgada, tô fazendo bastante, a gente se sente mais disposta, né. Eu acho assim, a minha cabeça mudou muito também, assim, eu vou pro mercado, não quero mais nada, antes, eu tinha vontade de comprar tudo, hoje em dia eu começo, ai meu Deus, isso não é vontade mesmo, assim, não é aquela coisa, não posso, porque, né, agora é uma coisa que eu sei que não vai fazer bem pro meu corpo, assim, eu acho que veio, assim, clarear muito da confusão, de bombardeios de informações que a gente tem, né, na mídia. E eu não sei se eu posso falar aqui, eu trabalhava com shakes da Herbalife. Não sei se eu podia falar, mas enfim, depois... Qualquer coisa, a gente edita. Exato. Então você trabalhava com shakes. Com shakes. Então, assim, eu tive um resultado com shake, mas não grande, assim, porque eu tava com 10 quilos a mais do que eu tô, e eu parei. E é uma coisa que eu não estava conseguindo me adaptar, porque eu sentia muita fome, assim mesmo, eu sentia muita fome, então eu acabava indo pro doce assim mesmo, não era uma coisa que me satisfazia, e aí, assim, com a claridade que você deu das explicações, comecei a ler rótulo, e também me assustei, porque eu estou ainda consumindo umas proteínas e os multivitamínicos, né, que acho que são importantes, ômega 3, mas a questão do shake eu eliminei, e eu me adaptei tão bem com os sucos, que eu acho que vou ficar por aí, assim. Deixa eu te perguntar, eu não sei, o que você falaria para uma pessoa que talvez esteja na dúvida se embarca ou não nessa aventura aí do método? O que você diria para essa pessoa que está aí na dúvida se esse é um caminho interessante para ela dar o primeiro passo? Eu diria que tem que começar, que é difícil o primeiro passo, mas depois não pode voltar, não pode deixar de conhecer, porque para mim, assim, eu acho assim, que está sendo como é que eu vou dizer, é um sonho que eu estou começando a realizar, porque eu não pertenço a esse corpo, eu me vejo com um corpo bem
com pelo menos uns 15 quilos a menos, que é assim que eu me vejo e assim que eu me sinto, e é assim que eu quero estar. Então, assim, esse método me deu essa chance de eu conseguir e, assim, ter uma vida saudável, que eu sempre almejei também, e nunca tinha conseguido, assim, e eu acho que você também consegue, neste método, consegue seguir por ele ser... ele dá acompanhamentos de receita e assim, como é que eu... Bom, minha idade, eu tenho... Anos, Renato? Isso. Eu estou agora com 58 anos, fiz a competência esse ano, 58 anos, e tenho 1,70 m de altura, e cheguei a pesar até meados de outubro do ano passado, não se surpreendam com a novidade, 118 quilos. Para uns 70 é bastante, né? Eu era um desconforto assombroso, porque eu praticamente não conseguia fazer mais nada. Viver era apenas comer, trabalhar e sentar em frente ao computador. E que tipo de sintomas assim você sentia naquela época? Olha, eu não conseguia mais me abaixar para amarrar um sapato. Eu não conseguia mais praticamente dormir bem. Eu roncava muito, tinha refluxos, apneia. Então, por exemplo, sempre na embarcação de plataforma você tem que fazer um treinamento de abandono de navio, e na hora que eu tinha que fazer esse abandono, eu tinha que ajuda de um amigo para colocar certos equipamentos que eu sozinho não conseguia mais fazer. Então, a partir de outubro, eu praticamente não embarquei mais na plataforma e resolvi estudar sobre isso. Por que isso acontecer comigo? Aí eu peguei o link que minha filha mandou, li o livro todinho, o link do Emagrecer de Vez, do Rodrigo Polesso. É, parceiro nosso, sim, foi... Exatamente. Muito bom livro, eu recomendo a todos, para ter uma base do que você pode fazer na sua vida. Desse link, parti para o link do NVS, que foi a salvação geral, final, de eu estar assim. Ai, que bom ouvir esse tipo de coisa. Porque a partir daí eu resolvi aplicar tudo que eu li do livro e que o NVS me proporcionou. E um outro parceiro que vocês têm, que é o Queima de 48 Horas, também me ajudou em parte, porque eu apliquei parte do conceito, não exatamente o que ele me ensinou no site dele, mas parte do conceito dele, eu apliquei também na minha atividade física. Que é a coisa do treinamento intervalado, de alta intensidade. E como é que foi essa primeira semana aí? Eu queria saber, logo no início, qual foi as principais diferenças? Você lembra? Sabe me dizer que... Muito fácil. Primeira semana foi 5 quilos. 5 quilos na primeira semana. Porque eu ainda fazia o estudo através de peso. Atualmente eu sei que não me interessa mais peso. Isso é ridículo. Pois é, e além do peso? Então vamos lá, além do peso. Aí vai entrar na fase do cinto. Na primeira semana já pulei 2 casas de cinto. Olha aí. Então eu perdi já em uma semana, perdi 5 centímetros de cintura, praticamente. E os sintomas, a sensação, o feeling? Aí você já dorme bem, para começar. Dor de cabeça já sumiu direto, porque além de tudo isso aí que eu estou falando, eu já cortei o glúten. Resolvi cortar o glúten de imediato. Eu fui fumante há 30 anos passados, antes de minha filha nascer. Minha filha nasceu, eu parei de fumar para proteger a integridade física dela, em casa, pelo menos. E hoje eu vejo que o glúten é o novo cigarro da era moderna. Depois de 30 anos sem fumar, eu me sinto muito bem e tal, mas o glúten, a partir de que eu tirei o glúten da minha vida, a minha vida se transformou em uma coisa assim maravilhosa. E já na primeira semana você conseguiu sentir isso aí? Já, porque a disposição é incrível. Você já acorda bem, disposto, você dorme bem. Eu tinha morrido de insônias, com preocupação de ter refluxo de madrugada. Tive vários refluxos de madrugada. Quase morri na plataforma, porque eu estava dormindo sozinho. Fiquei engasgado, asfixiado com isso. Tive que aprender a dormir, a respirar com os refluxos. Eu tinha, terríveis. E atualmente não tem mais nada disso. A noite para mim é uma beleza. Eu duvido pro lado, durmo tranquilo, acordo bem, cheio de disposição. Outro dia eu perdi o lixeiro, uma coisa bem simples. Eu perdi o lixeiro. Aí corri atrás dele com um saco de lixo na mão, em 100 metros,
dei um pique de 100 metros, com lixo na mão, botei o lixo no caminhão, voltei, nem senti que eu tinha corrido 100 metros com lixo na mão. Que coisa boa! É uma coisa maravilhosa. Se todos pudessem fazer o que eu fiz, voltar, tentar, entrem no NVS, olhem as pesquisas, sejam estimulados pelas palestras dos médicos. Não são qualquer médico, são médicos que utilizam essa base. A primeira semana aí, ela é fundamental? Como é que você avalia a questão dos doces, vício em doce, disposição? Eu sei que quem é acostumado a visualizar as coisas e comer com os olhos é terrível. Mas, se você se basear nesse conceito novo, você vai passar a comer não com os olhos, vai comer com o cérebro. Então, a primeira semana, desligue as fotos, desligue a imagem, que comida é o que você vê. O meu conceito mudou a partir daí. Na primeira semana eu me lembrava do que eu estudei, não foi de um dia para o outro. Antes de eu passar a ter esse conceito, eu estudei bastante. Um mês estudando sobre tudo isso que aconteceu na minha vida e o que eu poderia mudar. E o INVS me ajudou nisso. Os conceitos mudaram a partir desses novos conceitos que eu aprendi. Então, primeira semana, esquece o visual. Lembre do que você estudou sobre isso. Então, a sua nova musa alimentar é os 3 macronutrientes que você pode comer, como deve comer. É só isso. Eu não sou médico, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa normal, um cidadão comum, que resolveu estudar e aprender com o INVS tudo o que modificou a minha vida. Então eu acordo, trabalho, passeio, tenho amigos, e tudo. Vou a restaurantes normais, aquilo, buffet, faço o que todo mundo faz. Só que agora eu como aquilo que me interessa. É só saber o que fazer na hora de comer. Simples. Beleza. Não sou nem um chato. Bom, eu cheguei a pesar 115 quilos e 800. Vocês têm mais ou menos a minha altura e estava pesando, é impressionante, 115 quilos. Ok, você já inclusive contou que tinha até, como fala, liberação para uma cirurgia bariátrica. Já na empresa que eu trabalhava na época, além de eu ter o IMC, né, que eu já tinha IMC de obeso mórbido, esse era um dos requisitos, e a empresa tinha um programa que fazia tudo pelo plano de saúde, já tinha os médicos indicados, já tinha liberação assim da empresa para eu fazer a cirurgia de redução do estômago. A única coisa que eu não tinha era coragem, né? Que eu sempre tive muito medo de médico, de cirurgia, eu nunca gostei de tomar remédio, nem quando... Sempre fui aquele tipo de pessoa que está com dor de cabeça, espera passar, não toma remédio, nunca gostei mesmo. Eu entrei em contato com o INVS porque realmente a proposta do INVS de manutenção de uma vida saudável, em busca de uma alimentação mais saudável, primeiramente a alimentação. Esse é o foco que as pessoas têm que eu acho, né, que a gente tem que buscar sempre, que é a cura pela alimentação. Eu não falei, inclusive, uma coisa que assim, para mim, fiquei bastante emocionada quando eu vi também, que acho que com uns 8 meses de dieta, alguma coisa assim, eu vi que eu não tinha mais cisto no ovário. Eu já tinha tomado antes remédio por 2 anos, sem ter nenhum efeito do remédio, nenhum. Fazia os ultrassons e os cistos estavam lá no mesmo lugar. E com a alimentação saudável, a mudança mesmo da alimentação, a minha mudança foi radical. Eu comecei a optar por alimentos naturais mesmo, cortei a maior parte dos industrializados e vivo assim até hoje. E uma coisa que muito médico talvez não achasse que fosse possível sem medicação, os cistos do ovário sumirem. Hoje eu não tenho sintoma nenhum do ovário policístico, aquela síndrome metabólica que me dava vários sintomas, inclusive eu deixei logo acho que com uns
uns 3 meses que eu tinha mudado a minha alimentação, eu voltei a ter uma menstruação normal, o meu organismo ficou normal, e quando eu fui fazer um ultrassom, eu não tinha mais cisto. Isso para mim foi uma coisa muito marcante. Assim, que isso eu tenho certeza que eu devo tudo à mudança de alimentação, a mudança para uma alimentação saudável, uma alimentação mais natural. Eu alterei minha alimentação, mudei minha alimentação toda, comecei a consumir alimentos integrais, alimentos mais fruta, verdura, troquei o pão e o arroz, que eu estava em casa, desempregada, não tinha dinheiro para comprar muita coisa mirabolante, então fui fazendo com o que tinha mesmo, dentro das coisas que eu pesquisava, que meu corpo precisava. Isso também me motivou muito, que eu era muito motivada a querer sair daquela condição, e quando eu vi que eu estava tendo resultados, e digamos assim, rápidos, aquilo me motivou muito, me levou muito para frente. Geralmente as pessoas falam para mim, mas eu queria muito fazer dieta, mas é caro. Aí eu falo assim, é caro até que ponto? Por arroz integral também a gente faz pra gente, ele rende pra caramba, ele dura uma eternidade, o meu dura uma eternidade. E assim, as outras coisas que a gente come a mais, que é fruta, verdura, legume, a gente sempre tem alternativa de ser mais barato mesmo do que um salgadinho, uma coxinha, um refrigerante, essas coisas que a gente compra no hortifruti, que a gente compra na feira. Então não é desculpa dizer que fazer dieta é caro, fazer dieta não é caro. Caro é a gente sair e lanchar, nem sei se eu posso falar o nome de uma rede dessas aí. Caro é isso. Sai para lanchar num fast food com a sua família, não vai ser menos do que R$100 num dia, não vai ser menos. E às vezes a gente com R$100, a gente faz feira quase o mês todo. Laís, é muito bom estar tendo esse contato com você, o trabalho que você faz com o INVS, levando essa informação para mais pessoas. E que nem eu falei, a gente está sempre recebendo um e-mail. Como eu comecei a me interessar por alimentação, por dicas, foi assim que eu descobri o INVS. E isso é muito importante, de manter as pessoas agregadas, de manter as pessoas informadas e passar a informação clara. Então, o trabalho que vocês fazem está de parabéns. Fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de falar com você, de te conhecer, assim, né, entre aspas. Vou esperar mesmo você me adicionar lá no Facebook, que eu também vou continuar em contato. E parabéns mesmo. Vou processar o INVS por danos materiais, que eu vou ter que comprar roupa. E não vai servir mais. Mas está sendo ótimo. Estou adorando essa desculpa para comprar roupa nova, pelo menos, né? Outra coisa legal do grupo é os parceiros, né, dos médicos lá, que sempre dão entrevista para você, a gente vê as entrevistas no portal, no site do INVS, que também são super esclarecedoras, as entrevistas desses médicos, e orientam e estimulam ainda mais a gente manter a linha, manter o foco nessa alimentação saudável. Eu acho que conseguir juntar, principalmente unir a parte prática e a parte teórica, e ao mesmo tempo ser a parte que precisa mais mesmo, que é a motivação, né? Você estar sempre ali em contato com pessoas que falam, não, tem que ser assim, vai ser legal, continua que vai dar resultado. Eu acho que esse tripé aí deu muito certo. Mas, assim, algumas coisas começaram a me chamar a atenção, porque eu sempre dormi super bem, né? Não tinha refluxo nem nada, e de um tempo para cá, e eu fui ganhando peso. Na verdade, eu tenho faz uns 10 anos, mais ou menos, que eu fico, mais ou menos, lutando contra a balança, digamos assim. Há uns 5 anos eu fiz uma dieta, fui ao endocrinologista, uma dieta daquelas baseada na redução de calorias, né? Usando alguns medicamentos, né? No caso foi a sibutramina e outros fitoterápicos, né? E eu consegui um ótimo resultado, porque eu fiquei sedentário muito tempo, né? E como eu gosto muito de comer porcaria, gostava de comer muita porcaria, né? Pizza, lanche, adorava tomar cerveja com os amigos, e eu trabalho sentado na frente do computador. Então, assim, de 10 anos para cá, 10, 12 anos, foi um acúmulo constante de peso.
Até que 5 anos atrás eu fiz uma dieta, como eu estava dizendo, e perdi muitos quilos, perdi 20 quilos. Entrei numa atividade física, de corrida, tal, estava me sentindo muito bem. Até que eu me machuquei, tive que parar de fazer a corrida, e como você mesmo disse, né, quando a gente coloca uma dieta, a gente pressupõe que vai entrar nela e de um tempo depois vai sair. E foi exatamente o que aconteceu. Então, posso dizer que de 5 anos para cá, eu comecei a recuperar tudo que eu tinha perdido. Cheguei no mesmo patamar que eu estava antes. Ou seja, teria que passar novamente por todo um processo para perder esse peso. Paralelamente a isso, eu comecei a me interessar por essa questão da alimentação, né? Muitas teorias, digamos assim, que eu li, né, que eu vi a respeito do açúcar, do leite, do glúten, você aplicou no método. Só que para mim a dificuldade qualquer era colocar tudo isso que eu tinha visto na teoria na prática. Eu não fazia a menor ideia de como fazer. Hoje eu olho para a comida, né? Eu não vou comer, eu vou me nutrir, que é uma coisa bem diferente, né? Eu estava acostumado a comer. Eu olhava com um cheeseburger, um x-salada, vou comer. Ah, vou comer o que agora? Vou comer uma pizza. Ah, vou comer o quê? Vou comer um lanche. Ah, vamos fazer uma macarronada e tal. E a gente sabe que são calorias vazias, né? Que não serviam para nada, a não ser para matar meu vício, né? A vontade do meu cérebro de estar consumindo aquilo sem parar. Pô, já dá para juntar um pouco que eu conheço e entrar numa coisa que vai ter um grupo, um ajudando o outro, e com isso ver se eu me firmo, porque eu sempre fui meio relaxado com essas coisas. Eu começava uma coisa e 15, 20 dias depois eu abandonava. Porque na realidade é regime não funciona, né? A gente faz um regime aqui, faz um regime ali, e daí uns dias para o regime e volta tudo ao normal. Mas eu vi o começo, passou aqueles e-mails, passava muita confiabilidade e as coisas que você comentou ali, né? Então eu acho que vai compensar investir nisso, que pelo jeito é algo que eu vou focar e vai seguir em frente. Eu estava com 122. Então agora você está com... Eu pesei ontem, estava com 111 e eu estava assim. Como diz o nosso amigo lá que está sempre ajudando muito, o Cinto já desceu uma casa tranquilamente, a disposição já é outra. Eu subi um lance de escada, eu estava com a língua de fora, sem fazer exercício, que eu não conseguia ainda voltar a fazer alguma coisa. Eu já subi um lance de escada tranquilo, sem sair lá em cima com a língua de fora. Então mudou bastante. Foi bom você falar, eu comecei, eu acordava muito à noite. Eu ia dormir, daí a pouco eu acordava. Eu dormia metade da noite e a outra metade da noite ficava acordando. E agora eu deito e acordo outro dia na hora que o despertador toca. A princípio, como eu te falei, eu era muito relaxado, eu não tocava nada em frente. Me passou uma confiança muito boa, eu resolvi investir um investimento baixo até, né? Que o que eu tomava de cerveja no fim de semana dá para pagar o investimento feito tranquilamente. E é muito bom, compensa e o resultado é muito rápido. Apesar que eu ainda vou longe para chegar onde eu quero. Né? Mas a mudança inicial é muito rápido, o que não deixa você desanimar. E se você pega uma dieta, aí você faz a dieta ali seus 5, 10 dias, o peso já estagna ali, não desce mais de jeito nenhum. Você disse que tinha os formigamentos e tudo mais, por que eles aconteciam, você sabe? Por causa do triglicerídeo alto. Certo, e eles diminuíram agora, como é que tá? Acabou, não sinto mais nada. Nem a dor nas pernas, nada. Que coisa boa. Vale lembrar que eu não fiz exercício, né? Eu não consigo fazer exercício por causa da dor na coluna. Então, o exercício é 0. E mesmo assim conseguiu eliminar aí 3 quilinhos e certamente medida que você percebeu. E mantive preso mais durante uma semana, né? É o tipo de coisa, você perdeu e não ganhou de novo. Não ganhei de novo, eu mantive. E qual que foi a parte assim que você destaca mais? Se alguém te perguntasse, cara, e aí, eu devo fazer isso ou não? O que você diria para essa pessoa? Qual a parte que você destacaria para essas pessoas? Olha, no começo é difícil, mas vale a pena. Porque, olha, a alimentação muda totalmente. Tanto é que tem vezes que eu estou me alimentando, meu filho vem e come umas castanhas minhas, então até ele entrou no embalo, assim, né? Meio rapidinho, mas entra alguma coisa, ele come junto comigo. Que ótimo, que ótimo.
Poxa, Sirlene, eu fico muito feliz com o seu resultado. Eu quero ver lá você compartilhando essas informações aí, especialmente você tinha falado da questão do exame, né? Isso, que é eu vou passar, assim que eu tiver os exames na mão, eu posto antes e depois para vocês verem. Mas tudo indica que já foi um caminho bem feito aí. Que excelente. Então é bom essa liberdade de vocês realmente saber que está escolhendo, né? Que não está meio que... Não, procuro fazer o melhor ainda. Ainda vou compartilhar algumas receitas com vocês aí mais pra frente. Que ótimo, Sirlene. Cara, tem algum outro recado que você queria deixar para quem estiver vendo o seu vídeo? A manteiga, eu já tinha começado a comer a manteiga, o óleo de coco, algumas coisas eu já tinha modificado através do livro Emagrecer de Vez. Depois eu coloquei o MS, né, com o método Start, daí eu coloquei o pé para frente mesmo, é agora que muda. Que excelente, Sirlene. Poxa, eu acho que é isso, assim, essas informações eu acho que são aquelas que as pessoas procuram saber para ter uma noção do que tá entrando, né, do que elas estão embarcando. Então, obrigada aí pela sua disponibilidade de compartilhar isso com o pessoal. Imagino, foi um prazer conversar com você. Tá bom, vai lá, bom trabalho aí pra você, boa tarde. Obrigada, igualmente pra você. Beijão, tchau, tchau. Beijo, tchau. Laísa, oi pessoal do NVS, tudo bem? Meu nome é Tatiana e o desafio desse vídeo é justamente falar em apenas 2 minutos tudo de bom que o NVS trouxe para minha vida. Foram tantas palestras maravilhosas, o André Lima com o curso de FT sobre pensamentos negativos, a Cíntia Seabra falando dos sabotadores de emagrecimento, receitas maravilhosas, profissionais qualificados falando a verdade para o mundo. E é justamente esse o tema do meu vídeo, que foi o que o NVS fez por mim. Eu já sou paleo há mais de 1 ano, eu e meu marido, ele perdeu 50 quilos, eu perdi 16, ele se curou de uma bronquite e desde então eu sou deslumbrada com o assunto de emagrecimento. E depois dessas palestras, desse congresso, eu cheguei à conclusão que eu também quero ser um desses profissionais que trazem a verdade, abrem a cabeça das pessoas e vão contra o senso comum. Porque hoje a obesidade está muito grande, tem muita gente obesa, muita gente diabética, muita gente doente por conta de informações falsas que andam rolando por aí, que andam sendo disseminadas. E foi justamente isso que me motivou a entrar para uma faculdade de nutrição. Estou me inscrevendo agora esse semestre, vou começar a mudar o rumo da minha vida. Eu quero também ser uma dessas pessoas que vai mostrar a verdade, que vai mostrar conhecimento de verdade, de qualidade para o mundo. E foi justamente isso que o NVS fez por mim. Ele me abriu os olhos que eu também quero ser, assim como vocês, uma disseminadora da verdade, mostrar para o mundo que a nutrição pode ser uma coisa maravilhosa, pode ser gostoso, não precisa ser sofrido. E obrigado, INVS, parabéns por esse congresso que estava maravilhoso, profissionais qualificados, informações muito valiosas mesmo. E daqui a 4 anos, contem comigo também para participar dos próximos congressos que vem por aí. Um beijo! Oi pessoal do INVS, meu nome é Patrícia, eu sou aqui de Curitiba, sou diabética tipo 2. E o meu depoimento, aquilo que eu gostaria de falar em relação ao que o Congresso trouxe de ganho e de importante na minha vida, acima de tudo, esse resultado aqui, que é muito importante. Eu tenho uma glicemia hoje de 123 em jejum, eu estava com a minha diabetes descompensada, próxima de 300 de glicose, com todas as medicações possíveis, o endócrino me jurando de insulina logo, para daqui 2 meses. E o que me deixou muito satisfeito foi saber que através de uma alimentação saudável, natural, com todos os cuidados possíveis e alguma rotina de exercício, é possível reduzir a minha glicose e possivelmente eu não vou para a insulina através dessas orientações. Os meus armários estão todos arrumados em relação às palestras que eu fui ouvindo, fui colocando em prática aquilo tudo que foi possível dentro da minha rotina. Ainda não consegui assistir todos os vídeos, mas assim, eu tenho percebido que para nós aqui em casa tem feito uma diferença muito grande. O fato de não ir para insulina, poder recuperar a atividade do meu pâncreas, fez toda a diferença. Agora está saindo aqui uma lentilhazinha cozida, um arrozinho integral, então a gente está mudando muito a nossa alimentação e eu tenho entendido que o fato de você ter condições
de receber orientação com base científica, com pesquisas, com o uso prático daquilo que cada um já vivenciou, já experienciou, já sabe que funciona, é muito importante para nós, porque eu penso assim que às vezes a nossa mente é tão complexa que na hora que você vai comer alguma coisa, você pensa, mas por que eu não vou fazer, afinal de contas eu mereço, no sentido de compensação. Então a grande importância de tudo isso para mim é que eu percebo que o conhecimento está fazendo com que eu possa fazer melhores opções, por eu conhecer, por eu saber, isso faz com que eu tenha melhores opções hoje em relação à minha alimentação e à alimentação da minha família. Só tenho a agradecer a vocês. Obrigada. Olá, meu nome é Felipe. Eu estou gravando esse vídeo para agradecer a Laísa Soares e a toda a equipe do INVS por ter realizado o primeiro congresso de emagrecimento saudável e online do Brasil. Além deles, agradecer também aos palestrantes por terem doado tempo para gravar os vídeos e disponibilizar para qualquer pessoa do mundo poder assistir através da internet. E depois de agradecer, eu quero falar um pouco sobre o que mudou na minha vida, o que melhorou na minha vida depois que eu pus em prática as coisas que eu aprendi nas palestras, nas fontes, nos livros, e depois que eu aprendi muitas das coisas que a comunidade mesmo divulga e compartilha lá no Facebook. Primeiro, é claro, perder peso. Eu já perdi uns 2, 3 quilos nesses 2 meses, sem muito esforço, de verdade, sem muito esforço, simplesmente melhorando a minha alimentação e fazendo exercício em casa. Exercício que o próprio INVS deu para a gente fazer, para que eles se tornaram membros do INVS. O exercício eu faço em casa, levam 10, no máximo 15 minutos. Para quem está começando, leva 15, depois começa a ficar até 10 minutos, porque vão ficando mais intensos. E a gente consegue gastar bastante caloria durante 48 horas fazendo esses exercícios. E, é claro, além de perder um peso de forma saudável, eu também reparei diminuição numa dor que eu tenho nesse ombro aqui faz uns 2 anos e meio. Essa dor apareceu depois de eu dirigir bastante, não sei se é o estresse durante o trânsito, se é passar muita marcha com a mão direita, mas eu reparei que essa dor virou uma dor crônica, aquela dor que dura anos. Já fui para ortopedista, já fui fazer fisioterapia e nada melhorava. Meu tratamento era tomar anti-inflamatório, que era para inibir a dor, embora não curasse a fonte do problema. E depois que eu comecei a me alimentar melhor, me alimentei de alimentos com antioxidantes, com anti-inflamatórios naturais, alimentos que aumentam o metabolismo, tudo isso ajudou a essa minha dor aqui no meu ombro diminuir. E, de verdade, eu queria agradecer muito a todo o congresso, a todo o pessoal que participou do congresso, porque são pequenas coisas como essa que fazem uma grande diferença na nossa vida. Eu nem consigo imaginar como seria ter essa dor até a minha velhice. E outras dores que ainda poderiam vir através da minha vida. Então, muito obrigado, Laísa, equipe, a todos os palestrantes. E eu estou esperando o próximo congresso, hein, pessoal? Vejo vocês lá. Até mais. Oi, Laísa. Oi, pessoal. Eu vou contar rapidinho para vocês como o primeiro congresso do INVS fez bem para mim e para minha família. Quando eu comecei, eu estava com 29% de gordura e 71 quilos. Hoje, mais ou menos 2 meses e meio depois, eu estou com 12% de gordura e 62 quilos. Nesse processo, eu perdi todas as minhas roupas. Hoje eu coloquei uma calça para vocês darem uma olhada de como ela está sobrando em tudo. Eu perdi no total 9 quilos de gordura e ganhei 6 quilos de massa muscular. Ó, minha barriga, nunca tive essa barriga sequinha, nunca apareceu o meu músculo do braço, do tríceps. Treinei todos os dias, treino de alta intensidade. Adquiri, tá pegando daí, amor? Adquiri o filtro que deixa a água ionizada, alcalina. Aqui em casa agora a gente só usa adoçante stevia, sal do Himalaia, óleo de coco extra virgem, não tem mais nenhum óleo vegetal aqui, muitos temperos. O que mais que eu mudei? Alimentos alcalinos, abacate não falta,
para mim e para as crianças. Eu tenho 2 filhos. Limão todos os dias de manhã, aqui em casa todos nós. Primeira coisa, um copo bem cheio de água alcalina com limão espremido. Já deixo nos copinhos a couve batida no congelador para de manhã só jogar no gelinho e bater. Agora, para finalizar, eu quero só mostrar para vocês rapidinho, não sei se vai ficar bom no celular, a minha transformação. Aqui, ó. Tá bom aqui? Dá pra ver? Essa última no final, eu tive coragem e eu participei do meu primeiro campeonato estreantes de musculação. Eu competi na categoria Wellness. E agora, pegou? E agora, dia 31, eu fui classificada para o Paranaense. Dia 31 eu vou competir no Campeonato Paranaense. Então, mais pra frente eu mostro pra vocês o resultado. Ó lá minha barrigona, ó, sem gordura, que maravilha. Beleza, gente? Esse é minha transformação com o congresso. Valeu, tchau. Assistindo seus vídeos, bom, como tudo começou, né? Eu não me lembro, não me recordo como eu recebia o negócio do Congresso de Alimentação Saudável. E me inscrevi, infelizmente eu consegui assistir, sei lá, uns 30% das palestras só por conta dos horários e tudo, não consegui assistir todas. Me inscrevi, comecei a assistir, e depois daí continuei recebendo, né, os e-mails de vocês, do INVS. E aí, quando você começou esse processo do lançamento desse método, num dos vídeos você fala assim: eu que estava com 40% de gordura, um absurdo. Eu falei, puta merda, eu tô com 46 há mais de um ano. E aí? E aí, o que eu vou fazer com isso? E aí eu peguei e resolvi, falei assim, não, então peraí, a Laísa tá propondo um negócio aqui, então vamos lá. E aí quando você falou assim, ó, amanhã vai soltar, mal dormi. Eu não posso ficar sem esse negócio. Eu não posso ficar. Não, é só 200. A pressão é só 200. Eu falei, puta merda, se eu perder a hora e perder esse negócio, eu não vou ficar tranquila. E aí, assim, na hora que você mandou, eu já entrei, já enfiei a cara. E assim, eu digo que realmente valeu a pena. Valeu a pena. Acaba que a gente percebe, né, essa diferença. E eu tenho percebido muitas diferenças, muitas outras diferenças, e eu resolvi adotar isso como realmente estilo de vida. Não estou nessa de uma dieta para entrar no vestido. Não, eu resolvi que não é isso que eu quero. Eu quero realmente mudar a forma de me alimentar realmente e ser magra para o resto da vida. Então, que ótimo. Então, assim, algumas coisas ainda estou me adaptando, ainda tem algumas recaídas, então, mas aí eu vou me adaptando, igual uma das coisas que até postei na comunidade, a gente até riu muito, né, que chega a ser engraçado, além de nojento, foi a reação do meu organismo com um sanduíche de pão integral. Um mero sanduíche de pão integral fez um estrago total no meu organismo. Assim, me trouxe reações que eu não estava tendo mais e que eu percebi que antes era rotina e que agora não é mais rotina. Então, na hora que aconteceu, eu falei, opa, peraí, o que é isso aqui? Então, eu comecei a perceber realmente que é reflexo de todo o processo, né? Se você for pensar em termos de investimento, é o preço que eu pagaria numa consulta com um nutricionista que não iria me explicar e me dar tantos embasamentos quanto a gente teve, né, com o método. Consulta com um nutricionista que vai lá e passa um cardápio, essa eu já fiz várias consultas assim. Então, e não me trouxe nunca nenhum resultado. Então, assim, achei que valeu a pena o investimento, muito, até por conta disso, porque, assim,
pela primeira vez, eu estou vendo resultados reais e rápidos, o que é mais importante, porque isso dá um ânimo maior, você conseguir ver esses resultados mais rápidos, assim, né? Você vê que aquilo realmente tem fundamento. Bom, minha idade, eu tenho... Anos, Renato? Isso. Eu estou agora com 58 anos, fiz e completei esse ano, 58 anos, e tenho 1,70 m de altura, e cheguei a pesar até meados de outubro do ano passado, não se surpreendam com a novidade, 118 quilos. Para uns 70 é bastante, né? Eu era um desconforto assombroso, porque eu praticamente não conseguia fazer mais nada. Viver era apenas comer, trabalhar e sentar em frente ao computador. E que tipo de sintomas assim você sentia naquela época? Olha, eu não conseguia mais me abaixar para amarrar um sapato. Eu não conseguia mais praticamente dormir bem. Eu roncava muito, tinha refluxos, apneia. Então, por exemplo, sempre na embarcação de plataforma, você tem que fazer um treinamento de abandono de navio. E na hora que eu tinha que fazer esse abandono, eu tinha que ajuda de um amigo para colocar certos equipamentos que eu sozinho não conseguia mais fazer. Então, a partir de outubro, eu praticamente não embarquei mais na plataforma e resolvi estudar sobre isso. Por que isso acontecer comigo? Aí eu peguei o link que minha filha mandou, li o livro todinho, o link do Emagrecer de Vez, do Rodrigo Polesso. É, parceiro nosso, assim, foi... Exatamente. Muito bom livro, eu recomendo a todos, para ter uma base do que você pode fazer na sua vida. Desse link, parti para o link do INVS, que foi a salvação geral, final, de eu estar assim. Ai, que bom ouvir esse tipo de coisa. Porque a partir daí eu resolvi aplicar tudo que eu li do livro e que o INVS me proporcionou. E um outro parceiro que vocês têm, que é o Queima de 48 Horas, também me ajudou em parte, porque eu apliquei parte do conceito, não exatamente o que ele me ensinou no site dele, mas parte do conceito dele, apliquei também na minha atividade física. Que é a coisa do treinamento intervalado, de alta intensidade. Eu não sou médico, eu não sou nada, eu sou uma pessoa normal, eu sou um cidadão comum, que resolveu estudar e aprender com o INVS, tudo que modificou a minha vida. Então, eu acordo, trabalho, passeio, tenho amigos, e tudo. Vou a restaurantes normais, aquilo, buffet, faço o que todo mundo faz. Só que agora eu como aquilo que me interessa. É só saber o que fazer na hora de comer. Simples. Beleza. Não sou nem um chato. Aí acabei engordando. Aí você engorda 1 quilo, né? Você não liga, 2, 3, quando você vê, eu cheguei a pesar 106 quilos. Né? E aí isso foi me incomodando, né? Me incomodava para tudo, eu não podia fazer nada. Eu não podia fazer coisas simples como amarrar um tênis. Né? E já tinha tentado, assim, várias opções, nutricionistas, né? Mas era sempre aquela história, eles retiravam, né, alguma coisa, davam aquela quantidade que a gente precisa comer. Então, acabava fazendo um pouco e não aguentava. Aí fazia um mês, aí perdia 200 gramas. Aí, né, voltava tudo de novo. E o meu patrão, que hoje também né, inclusive, ele é adepto a essa vida saudável, ele que me mostrou o site do NVS, né? Falou assim, me mandou no meu Facebook, eu comentei com a minha filha, falei, acho que o Valdemir tá me achando gorda, tá me mandando um site aí. Na princípio eu não dei muito valor. Olhei ali, como tantos que eu já havia visto, né? Era mais um. Aí, um outro dia, eu olhei de novo. Aí me chamou a atenção, comecei a dar uma olhada, abri uma entrevista sua, lá deu uma olhada, me interessou. Aí abri e fui lendo, fui vendo as suas postagens que você falava, e me identifiquei. Falei, ó, aí tá a minha salvação.
Aí que eu comprei o método e fiquei. Eu fiquei acho que um mês mais ou menos, assim, sabe, estudando e vendo. Nessa altura eu já comecei a conversar com vocês. Foi assim, eu falei, não, vou começar. Eu mesma não acreditava. E confesso, assim, que eu estava empenhada, estava determinada, mas eu não acreditava que daria certo. Por quê? Porque eu já tinha tentado muita coisa. Eu não acreditava que pudesse dar certo. Mas, vamos fazer, né? Foi assim, me tocou. Achei que... Por que que eu vi ali? Ali não dizia que eu tinha que parar de comer, que eu, sabe? Que eu tinha porções para me comer ali, eu não poderia passar daquilo. Essas coisas que toda dieta que se faz, eles fazem isso, né? Você fazem as porções que você deve comer, então acaba que não dá certo. Aí eu comecei, a minha família toda, né? Não, é mais um, é mais um. E aí comecei a fazer o método exatamente. Fiz os 7 dias, já tive muito resultado. E aí começamos a conversar no grupo. Aí o Reinaldo dizia, ó, fez 7, faz mais 7. Você mesmo, Larissa, né? Fez 7, faz mais 7. Aí eu fiz mais 7. Eu repeti 12 semanas o método exatamente como é os 7 dias. Eu fiz 12 semanas seguidas. E aí você vai vendo, a maravilha da coisa é assim, você faz e vê o resultado. Né? Você não fica assim a longo prazo esperando uma coisa. Então você faz e já com uma semana você vê resultados, tanto fisicamente, mentalmente, psicologicamente, tudo vai ter mudando. Então eu mudei assim a minha vida radicalmente. Coisas que eu não conseguia dormir direito. Eu dormia às vezes muito mais tempo do que eu durmo hoje e acordava como se eu não tivesse dormido. Então muitas coisas assim. Hoje fazendo assim, hoje eu voltei a jogar o meu vôlei, né? Tem umas turmas que eu acompanho. Voltei a minha vida ativa, coisa que eu não tinha mais nem vontade de fazer, né? Porque uma pessoa, na verdade, eu acredito que com mais de 100 quilos que é complicado. Hoje eu tenho a minha vida de novo, assim, que a semana inteira eu saio, ando, eu moro numa cidade e vou para 2 cidades em dias diferentes para jogar vôlei, né? E tarefas simples como amarrar o meu tênis, puxar minha perna, cruzar a minha perna, coisas que eu não fazia, que você até então não dá valor, mas que depois que você não consegue mais fazer. Então, o que eu agradeço e até hoje, o que eu tenho passado assim, para o pessoal que não comprou o método, mas assim, que vê, porque deles me olham, né? Eu sou a prova, né? Dos que não acreditavam, eu tô aqui, eu tô bem. Se você acha, olha para mim, né? Olha para mim, os que estão próximos a mim, na minha empresa, faz uma revolução. A gente está comprando produto orgânico, vou inserindo no pessoal, então está todo mundo, assim, graças a Deus, tentando mudar a mentalidade. E isso foi graças ao INVS. Então eu prego, assim, eu levo o INVS para onde eu vou, para todo mundo que eu falo. Às vezes, quando a pessoa pergunta de primeira, mas é na internet, você não tem medo? Eu falei, olha para mim. Né? Olha para mim e veja o que aconteceu. Falo, né, como que funciona, passo, né, no site, assim, entra lá, compra o método, faz isso. Eu acho que o meu testemunho, né, a minha imagem, eu não preciso falar mais nada. Hoje eu vejo, na época a gente não vê, né? Eu acho engraçado que a gente não você acaba acostumando. Você só não acostuma quando começa a te fazer mal. Como eu tive o caso do meu irmão, foi um caso de doença grave, eu não consegui fazer ele mudar a alimentação, inclusive ele ontem fez 90 dias que ele faleceu. Então, a gente passou assim por uma situação muito difícil e isso também me levou muito, sabe, a mudar a minha alimentação. Porque foi assim, eu digo que o método foi o que salvou a minha vida. Sabe? Hoje eu sou uma pessoa, eu me considero extremamente saudável, eu não tenho nada, pra você ter uma ideia, remédios, né, que eu tinha na minha casa, assim, omeprazol, falando em marca, mas que eu tomava direto, eu tomava 2 a 3 por dia,
Então, hoje na minha casa eu nem tenho remédios. Graças a Deus, assim, eu me tornei uma pessoa, além de fisicamente, né, que você queira ou não queira, a estética é importante, né, mas eu me tornei uma pessoa saudável. E eu acho que isso é o mais importante. São só 7 dias, né, eu vou fazer só 7 dias. Então eu me condicionei que eu não vou ficar um mês fazendo isso, não vou ficar, né, o resto da minha vida, eu vou fazer só 7 dias. É tipo assim, eu vou lograr o meu psicológico, né, vou fazer só 7 dias. Quando você pega, eu perdi na primeira semana, de medidas assim, de abdômen principalmente, eu perdi 5 centímetros em 7 dias. Assim, foram os mais, assim, aí eu perdi tudo, né? Eu perdi braço, perdi coxo, perdi quadril, mas assim, os números mais expressivos foram o abdômen, né? Que eu perdi 5 centímetros, eu perdi 2,1 kg em 7 dias. Aí, nossa, daí não parei mais, tanto que eu fiz assim, exatamente, rigorosamente, 12 semanas. Eu tenho a minha fichinha guardada, até vou achar ela, vou tirar uma foto, vou postar no grupo, né? Que aí eu tinha uma fichinha ali que acompanhava tudo, né? Tudo anotadinho, semana por semana, anotando aí as medidas, o peso. E aí você se anima e você não para mais. A empresa que eu trabalho, nós estávamos comentando sobre isso, e eu estava com a calça, falei, eu vou ver que eu nem lembrava que não. Então, ela era número 50. E tá com a etiqueta, né, com a numeração. Então, todo mundo assim, fica abismado de ver o resultado, né? Antes do preenchimento, eu estava com 106 quilos. Hoje, atualmente, eu estou com 73 quilos. E abra, estude e faça o que eu fiz. Eu vou fazer só 7 dias. É impossível que alguém não consiga fazer 7 dias. Porque quando você faz 7 dias, aí você não para. Como era o meu caso, que eu precisava perder muito peso, eu estendi, como eu falei, por 12 semanas, rigorosamente. Mas pessoas, né, você precisa perder menos, mas assim, é fácil, é tranquilo, é bom. E o que a pessoa tem que fazer? É pensar, não pensar sabe, o que o outro acha, se o outro te acha feia, se o outro te acha, o que eu quero para mim. E isso ficou muito forte, assim, com a doença do meu irmão, né? Vendo ele, que a gente tentava remodelar a alimentação dele, aí foi muito tarde, né? E eu agradeço, e eu que agradeço a você pelo, né, por você ter disponibilizado isso pra gente, né? Por ter chegado na minha mão. Então, eu te agradeço, assim, muito pelo apoio durante o tempo que a gente teve, assim, porque é muito importante, às vezes você vai, quando você lida, né, com médicos, fica mais difícil o contato, ali, tinha todo dia, de repente eu fazia uma alimentação que eu achava, assim, puxa, mas será que eu posso falar? Corria, né, na internet, meus amigos, será que já tinha um monte de gente, né, era você, era o Reinaldo, tinha várias pessoas já te ajudando, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Então, assim, é maravilhoso. Foi assim, e eu que tenho a agradecer, né, a você, por tudo que você fez. Espero que você continue. Tem trazido para nós sempre novidades, né? E eu sou, assim, fã número 1 e uma divulgadora do método, né, uma testemunha do método. E o que eu digo sempre, olhem para mim. Se vocês acharem que isso, né, tá errado, então, né, não faz. Mas não tem como, né? A pessoa, quando vê o resultado e está vendo mesmo, é diferente, né? Se anima, e eu gostaria muito, assim, que as pessoas que ainda estão com dúvidas e invistam. Façam 7 dias, né? Façam 7 dias e aí depois a gente conversa. Assim, a depressão começou por um problema no trabalho, né? Um problema no trabalho, de assédio moral, né? E, assim, como eu não estava bem de saúde, eu não consegui combater isso. Eu acho que, né, tudo tem a ver, né, com essa questão. Tanto de alimento, do equilíbrio, de hormônio, de tudo, né? Então, assim, acabei entrando nesse estado depressivo e depois, claro, assim, que numa emergência o remédio ajudou. Mas depois que eu despertei para essa situação,
não tinha mais volta, entendeu? Não tinha como mais eu continuar fazendo uso desse tipo de coisa, né? Eu sabia que isso estava me fazendo mal em outras questões. E por isso que eu falei, não, eu tenho que ter saúde, e não posso ficar desse jeito, né? Depois, aí que eu passei a buscar essas informações, né, sobre alimentação e tal, e quando cheguei no INVS, foi que melhorou tudo, assim, que otimizou, né, toda aquela busca que eu estava, foi concretizada ali, né, quando eu cheguei no INVS, que ensinou detalhes e tal. Assim, uma coisa que eu nunca me esqueço, quando eu fui no primeiro prato que eu preparei, que aí eu postei no grupo lá do Facebook, tinha uma salada linda, né, com muitas folhas, tomate, isso aqui, muito azeite, tal. Aí, como eu sou vegetariana, aí eu não como carnes, mas aí você me perguntou, qual foi a proteína de escolha? Aí eu, ops, corri, fui lá, fiz um ovinho mexido, voltei, postei a nova foto, tá, agora sim. Então, assim, são detalhes que a gente, assim, você tendo esse apoio, né, que vai conseguindo mostrar pra gente. Então, sempre que eu vou fazer alguma saladinha, eu sempre lembro disso, cara. Qual é a minha proteína de escolha? Esse ficou meu lema aqui em casa. E deixa eu te perguntar, que tipo de sintomas, assim, enquanto você estava vivendo a questão do episódio depressivo e tudo, você engordou antes ou depois de começar a tomar esses remédios? Que tipo de sintomas ou experiências, ou como é que era? Como é que era para você ali antes? Assim, quando eu comecei o processo depressivo, eu emagreci. Porque quando eu entro nessa depressão, assim, tem gente que engorda, né? Tem gente que perde o apetite. Eu perco o apetite, qualquer coisa que mexa comigo. Então, antes de engordar, eu perdi peso. Então, assim, eu sempre tive 49 quilos na minha vida inteira. Nem na gravidez eu engordei tanto, assim. Engordei 9 quilos na gravidez. Aí, eu sempre tive 49 quilos, assim, perdi, passei de manequim 38 para 36, e em 3 meses eu engordei 20, passei para 42. Quer dizer, de 36, manequim 36 para manequim 42 em 3 meses. E assim, e nem percebi. Porque, assim, eu sempre comi muito, nunca engordei, então, assim, quando eu vi, já estava 42, entendeu? Pesando quase 70 quilos. O índice, né, de massa, de gordura no corpo estava quase 40%. E, né, assim, hoje em dia já está outra, né, depois disso. Mas, naquele momento, foi, assim, muito ruim quando eu caí, né, em mim, assim, de verificar a que ponto eu cheguei, sem nem perceber, né, que me fez buscar isso, buscar esse caminho. E como é que você sentia? Como é que era a parte emocional, assim? Que tipo de coisa você vem na sua memória quando você pensa naquele período? Era horrível, né? Assim, que só quem passa por isso sabe o quão difícil né? Não adianta ninguém dizer reage, porque a parte do nosso cérebro que está doente é justamente a parte que faz a gente reagir. Então, não tem como a gente sair daquela sem alguma ajuda, né? Médica ou espiritual ou qualquer coisa, né? Então, você, assim, não sentia vontade de fazer nada. Eu tive que ficar em casa, né? Não conseguia trabalhar. Para levantar da cama era uma maior dificuldade. Para mim, acho que era o momento mais difícil, assim, era sair da cama de manhã. E esse é o principal para mim, assim, que me marcou mais. E você vontade de arrumar a casa virava uma bagunça, entendeu? Fazer comida era difícil. Aí eu começava a usar só porcaria, né? Isso foi, né? Com o remédio, que também o remédio que eu tomei também aumentava o apetite, que era uma beleza. Então, a gente passou por essa dificuldade, né? É muito complicado. Só quem passa realmente por isso sabe como é. E conta pra mim um pouco, então, como é que você começou a mudar isso aí? Qual foi ali o momento que você falou, não, eu tenho que fazer uma mudança, e o momento que realmente você começou a fazer uma mudança, como é que foi isso? Como é que foi esse passo aí? Foi justamente assim, como eu falei, que eu engordei sem perceber. Então, quando eu me dei conta disso, que calça nenhuma mais entrava em mim, eu tinha que usar calça de lycra, só aquelas calças grandonas, perdi minhas roupas todas, minha irmã me emprestou roupa que ela já não usava mais, e aí, meu Deus, assim, o que foi que eu fiz comigo, entendeu? Eu pensei, né? O que foi que eu fiz comigo? O que causou tudo isso, né? E, assim, eu sempre pensei em uma vida mais saudável, mas
eu vi que naquele momento não era isso que estava acontecendo comigo. Né? Então, aí fui pesquisar sobre esse assunto, né? Essa coisa de saúde, e, assim, não sei se por acaso, se teve a mão de alguém aí por fora, que me mostrou, assim, exatamente os médicos, né, os assuntos mais modernos sobre isso, né, que a gente vê, de médicos atualizados, né, aqueles que passam essas informações mais certas, assim, pra gente, né, seguir. E como é que foi, quais foram as primeiras coisas que você foi percebendo, assim, a partir do momento, quais foram as primeiras mudanças que você implementou e quais foram as primeiras coisas que você foi sentindo que estava diferente? O humor, né, já foi melhorando, já, assim, logo de início eu pude ir diminuindo, né, remédios que eu estava usando, já podia ir tirando isso, emagrecendo, né, as calças começaram a caber, voltar a trabalhar, né, então, assim, isso, né, voltar a viver, né, que é isso, né, voltar a viver normal, como todo mundo. É isso que vai fazendo a gente agradecer, né, por cada dia da gente. Beleza.